é o alimento sólido para nós nesses dias. Nós estamos próximos de um dia de jejum, onde nós vamos ter o alimento mais importante que é a sua palavra. E nessa noite, Pai, nós vamos receber aqui, agora, através da vida da pastora Cláudia, uma porção dessa palavra. Pai, nós sabemos que nada do que nós nos alimentamos da palavra fica sem produzir algum efeito em nós. Aqui estão, Pai, todas as vitaminas, tudo aquilo que nós precisamos para nos alimentar espiritualmente. Então, Pai, que através dessa palavra aqui nessa noite, e através da vida da pastora Cláudia, todos nós possamos sair daqui de barriga cheia da sua palavra, alimentados, supridos, porque a sua palavra é a verdadeira comida, a sua palavra é o verdadeiro alimento. Então usa a vida da pastora Cláudia, ela estudou, se preparou, mas que agora através dela, através da boca dela, flua um rio de águas vivas sobre a igreja, sobre cada jovem que está aqui nessa noite. Nós, Pai, damos liberdade para o Teu Santo Espírito, fala conosco, a igreja é sua, o coração dos irmãos é seu, e tudo que vem contar essa palavra agora, nós rejeitamos em nome de Jesus. Se você crê, diz um amém bem forte aí. Aleluia. Graça e paz de novo. Aleluia, amém. Oh, porque ficou assim. Meu Deus do céu, estou parecendo. Ficou muito grossa a voz, não? É? Sim. Então tá bom. Então, a pastora vai fazer esse jejum tudo? A pastora vai fazer tudo também. Amém? Assim, vou orar, vou falar para o Senhor me fortalecer muito, mas, como diz o Douglas, eu tomo muitos remédios controlados, né? Então, eu não posso ficar sem, pelo menos, o leite da manhã, né? Então, meu marido, conversando com ele, ele falou: amor, você vai fazer de água, você vai fazer depois só de água, depois só de líquido, mas de manhã você toma o leite, porque eu tenho que tomar o leite para tomar os remédios, né? Os meus remédios são de manhã, tem que ser de manhã, mas eu vou estar junto nisso, em nome de Jesus, e não vou emagrecer, amém? Muitas querem fazer jejum para emagrecer, eu não vou emagrecer, o Senhor não vai deixar, em nome de Jesus, o Senhor não vai deixar, amém? Interessante que eu preparei essa palavra aqui, eu não sabia assim ao certo como ia ser o jejum, porque meu marido tem as reuniões e ele não fala direito como vai ser o jejum, né? Ele só deu algumas pinceladas e o Senhor assim falou muito comigo a respeito dessa palavra para os jovens. Deus tem falado muito comigo que os jovens não têm lido a Bíblia. Os jovens não têm comido o alimento da Bíblia. Os jovens não têm feito devocional com o Senhor, né? Então, vocês já ouviram a frase politicamente correto? Quem aqui já ouviu essa frase? Politicamente correto. Quem já ouviu? Amém. Quem não ouviu não está perdendo nada, tá? Não está perdendo absolutamente nada. Mas hoje eu quero que você seja biblicamente correto. Amém? Diga assim: eu quero ser biblicamente correto. Biblicamente correto. Aleluia. Nós, como povo de Deus, como corpo de Cristo, nós temos um guia, nós temos um livro que nós devemos ler, que nós devemos ser guiados por ele. Nós temos um alimento que nós devemos ser alimentados por ele. Que guia é esse? Que livro é esse? Qual é? A Bíblia. Interessante que aqui só a Paulinha é crente, nem a pastora é crente, porque a pastora nem trouxe Bíblia. Eu tive que pegar a Bíblia da Paulinha. Ninguém trouxe Bíblia, não tem Bíblia aqui.
no celular, mas eu queria as folhas, as páginas. Paulinha, se eu estragar, eu te dou outra, tá? Eu queria mostrar as páginas para vocês. Então, assim, nós não somos guiados pelo que a sociedade diz, nós não somos guiados pelo que a nossa cultura diz, nós não somos guiados pelo que a nossa própria mente diz. Nós, como filhos de Deus, nós, como discípulos de Jesus, nós, como irmãos de Jesus, nós, como filhos, assim como Jesus é, nós somos guiados pela palavra de Deus, nós somos guiados pela palavra de Deus que está na Bíblia. Aqui tem toda a palavra de Deus, amém? É importante que nós, como corpo de Cristo, nós estarmos biblicamente fundamentados na palavra de Deus, engajados na palavra de Deus. Por quê? Porque existem muitos que estão aí pregando o evangelho que não é um evangelho do Senhor, pregando um evangelho que não é de Deus, pregando um evangelho, na verdade não é nem evangelho, porque não é boas novas, são más novas. Então, quando nós lemos a Bíblia e nós ouvimos uma pregação, nós ouvimos uma ministração, imediatamente a gente fala, peraí, mas a Bíblia não quer dizer isso. Não é assim que ele está falando, porque muitos pegam o texto fora do contexto, para virar pretexto, para pecar, ou para ter libertinagem por aí, né? Então, nós temos que entender que essa palavra, nós temos que estar fundamentados nesta palavra, nós temos que estar engajados nesta palavra. O nosso valor como igreja é fazermos tudo o que a palavra nos ensina, o que a Bíblia nos ensina. O que estiver fora da Bíblia, nós não temos que fazer, nem devemos fazer. Amém? Então, o meio correto de comunicação, a avenida, vamos assim dizer, a avenida principal, o caminho principal, primordial, pelo qual Deus se comunica com o seu povo, qual é? Qual é? A palavra, a Bíblia, tá? Se falar a palavra é amém, se falar a Bíblia, amém também. Então, no coração do Senhor, na verdade, Ele sempre quis se comunicar com o seu povo. Se você vê lá no início de tudo, a primeira menção de tudo, ali em Adão e Eva, quando Deus está com Adão, Ele está fazendo o que com Adão? Se comunicando. Ele está conversando. A Bíblia diz que todo final de tarde, Deus vinha para ter o quê? Um relacionamento com Adão. E era um relacionamento sem intermediadores, um relacionamento pessoal. Ninguém intermediava aquele relacionamento. Mas, devido ao pecado que entrou na raça humana, o povo de Deus foi separado de Deus, de ter essa comunicação. E nós também, se a gente vê o povo lá de Moisés, o povo de Israel, Deus, ele sempre quis comunicar com o seu povo. Mas olha, lá em Israel, eles não tinham percebido a necessidade de Deus de se comunicar com eles. Pois o povo queria que Moisés falava com Deus. Então, eu coloquei aqui que eu lembrei daquele louvor que diz, me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Vocês lembram desse louvor? Por quê? Porque o povo dizia a Moisés, você sobe a montanha e traz para nós a mensagem. Então, o povo queria que Moisés fosse o intermediador deles, mas não é assim, e não foi assim que Deus sempre quis. Deus sempre quis falar com você pessoalmente, sem nenhum intermediador. Então, às vezes, até alguém fala assim, pastor, e essa palavra, esse negócio da gente procurar um profeta? Irmãos, tem que ter muito cuidado. Não vou entrar no X da questão, mas tenha muito cuidado. Porque quando Deus quer trazer algo para você, Ele quer falar algo com você, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe onde você mora, onde você trabalha, o seu telefone, pode ter certeza que Deus vai te procurar. Amém?
Você não precisa ir atrás, mas Deus vai mandar para você, ou Deus vai falar com você. A Bíblia diz, quem já leu a história de Balaão e Balaque? A Bíblia fala que a jumenta falou com Balaão. Por quê? Porque foi a forma como Deus usou, como Deus pôde parar Balaão e falar com ele, colocando uma jumenta diante dele. Deus pode fazer isso hoje? Pode. Ele pode parar um cachorro na sua frente e começar a falar com você. Ele pode usar esse cachorro. Amém? Então, mas Deus sempre quis que não houvesse esse intermediador. Ele sempre quis ter uma linha de comunicação com você. Ele sempre quis que você tivesse um contato direto com Ele. E essa é a chave. É a chave direta para comunicação, para comunhão com Deus. Não tem outra chave. Não tem outra forma. Por quê? Porque quando você não lê a Bíblia, você não sabe nem como orar, sabia? Sabia que nós devemos orar a palavra de Deus? Nós devemos orar a palavra de Deus. O que é isso? É pegar lá o Salmo 23, sentar e falar: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada vai me faltar. Eu sei que não vai faltar nada na minha casa, não vai faltar nada para os meus filhos, para os meus pais, não vai faltar nada lá na minha empresa, porque o Senhor, isso é orar a Bíblia. Então, nós, quando não lemos a Bíblia, não sabemos nem como orar. Amém? Ou misericórdia. Entenda que o Senhor, Ele nos disponibilizou a Bíblia, porque Ele quer falar diretamente com você. Hoje nós temos a Bíblia. Olha, quando eu li a Bíblia com meu pai, eu tenho a Bíblia do meu pai até hoje, sem capa, toda riscada, assim, porque meu pai leu a Bíblia inteira, não sei quantas vezes, mas eu tenho ela comigo. E meu pai sabia ler, mas era a forma dele colocar os filhos para ler a Bíblia, cada dia um lia uma porção para ele. Era assim. E eu era muito pequenininha, então a Bíblia do meu pai é a trinitariana, é aquela mais... Nossa, as palavras são difícil de você ler, não é fácil, sabe? É complicado, então... Às vezes eu errava, meu pai falava: volta, minha filha, de novo. Aí eu voltava de novo. Aí ele me ensinava, essa palavra é assim. Então, e ele tinha toda aquela paciência, mas eu louvo a Deus pela vida do meu pai, por ele ter feito isso. Porque eu amo ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu amo ler. E isso meu pai gerou através de um devocional com Deus. Então, nós, como seres humanos, como filhos de Deus, nós precisamos ter uma comunicação direta com Deus. Você não pode depender do seu líder, do seu pastor, da sua pastora. Para você ter comunicação com Deus, você tem livre acesso a Deus. Amém? Nós cantamos ali: o véu se rasgou. Quer dizer, você não tem mais intermediador. Você tem livre acesso. Hoje tem a Bíblia NVT, NVI, nova tradução da linguagem de hoje, revista e corrigida, revista e atualizada. Tem até Bíblia do Minecraft. Sabiam que tem a Bíblia do Minecraft? É verdade, até essa Bíblia tem, glória a Deus, né? Que nós vamos evoluindo e as crianças querem ler a Bíblia porque tem a Bíblia do Minecraft, e isso é uma bênção na nossa vida, né? Então, só o Senhor para fazer isso conosco. Mas, então Deus, Ele nunca quis, porque a chave da comunicação com Ele é a Bíblia, é a palavra dEle para nós. Entenda que o Senhor, Ele nos disponibiliza essa Bíblia. Vocês sabiam que tem país que não pode ler a Bíblia? Esses países que não podem nem ler, não é que não tem, não. É que não pode nem ler, então não tem, né? Eles queimam as Bíblias, eles jogam fora. Tem países que os crentes não podem ler. Mas o que acontece? Teve crentes que decorou a Bíblia, que foi lendo escondido. Hoje eles se reúnem em como que chama? Escondido assim? Em cavernas, para um falar com os outros sobre a Bíblia, para um ensinar o outro sobre a Bíblia. Irmão, isso é para nós, imagina.
Imagina a situação. Hoje nós temos disponível a Bíblia para nós. No celular, no tablet, em tudo quanto é lugar. Você carrega a Bíblia no seu bolso, você carrega a Bíblia, né, na sacolinha, você carrega a Bíblia, uns enfia aqui, ó. Eu estou ouvindo a palavra de Deus lá em casa e fazendo serviço, eu enfio ela bem aqui, assim, ó. O meu celular, enfio aqui. Você vai, para onde você vai, você carrega a sua Bíblia. Isso é obra divina. É obra de um tempo, um tempo que nós vamos viver, de um avivamento tão grande, nunca visto. Porque a Bíblia está disponível para você a qualquer hora. Então, nesse jejum, vai ser muito fácil ler a Bíblia, amém? Amém? Porque você tem a Bíblia no seu celular. Aí, como você vai pegar o celular e falar, vou ler a Bíblia. Aí você vai ler a Bíblia, amém? Então, eu quero que você pense, quando o véu foi rasgado, quando a cortina foi rasgada, era Deus falando para você, olha, agora não tem nada que nos separe. Agora nós estamos unidos. Nós estamos juntos. E o véu só foi separado através de Jesus. Só Jesus podia fazer esse véu ser separado. E só Jesus poderia dar continuação a essa palavra. Porque se você vê, a Bíblia, ela é do Novo Testamento e ela é do Velho Testamento. O Velho Testamento, o que é o Velho Testamento? É tudo aquilo que aconteceu antes de Cristo, né? Cristo não estava ali, mas é claro, existe a figura de Cristo ali, mas não havia a vida de Jesus ali. O Novo Testamento é simplesmente a vida de Jesus escrita. Você quer saber sobre Jesus? Leia o Novo Testamento. Você quer saber quem foi Jesus? Leia o Novo Testamento. Augusto Cury, quem conhece Augusto Cury? Augusto Cury, um dos maiores escritores, né, brasileiro, e ele é psiquiatra, ele trabalha muito com a questão emocional, questão da mente, e ele é um homem de Deus, porque ele tem ajudado muitas pessoas com problemas psiquiátricos, psicológicos, né, através dos seus livros. Ele escreveu Jesus, o maior psicólogo da face da terra, ele que escreveu esse livro. Então, Augusto Cury, sabe como ele se converteu? Sabia que ele foi ler a Bíblia para ele encontrar uma brecha contra Jesus? Ele foi ler a Bíblia porque ele queria uma brecha contra Jesus, para escrever os artigos dele, para fazer as palestras dele. E quando ele leu a Bíblia, imediatamente ele foi salvo. Glória a Deus, amém? Então, muitas pessoas assim chegam em mim e falam para mim, olha, pastora, eu não consigo escutar a voz de Deus, eu não consigo saber quando é Deus falando comigo. Então, quantos de vocês já escutaram essa frase, né? Ou vocês já falaram isso? Às vezes até com um coração sincero, às vezes você falou, olha, eu queria tanto cumprir a vontade de Deus, mas eu não sei o que Ele quer de mim. Eu queria escutar a voz de Deus, mas eu não sei como escutar. Eu queria fazer o que Ele quer que eu faça, mas eu não sei o que Ele quer que eu faça. Isso só tem na Bíblia. Essas respostas você vai encontrar somente na Bíblia. Amém? Então, você pode pedir, olha, me ajuda a escutar a voz de Deus. Você pode pedir isso para mim? Pode pedir para o seu obreiro? Pode. É o seguinte, você senta, começa a ler a Bíblia por João, no Evangelho de João, e aí acabou João, você começa a ler todo o Novo Testamento. Depois você inicia lá no Velho Testamento. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ter uma comunicação direta com Deus. Amém? Então, eu posso perguntar para você, você está lendo a Bíblia? Não quero que ninguém levante a mão, mas eu gostaria que você assim respondesse, bem quietinho assim. Não dá para ver cara de ninguém, está todo mundo de máscara, né? Então você pode até fazer tipo assim, você está lendo a Bíblia? Você lê a Bíblia todos os dias? A Bíblia, você tem que ler. Se tem algo que Deus não pode fazer por você, sabe o que é? Ler a Bíblia.
Deus não pode fazer isso por você. Não pode, nunca vai fazer. Você não espera um anjo descer do céu e ler a Bíblia para você, não. Que não vai ter. Você tem que ler. A Bíblia é você que tem que ler. É você que tem que abrir a sua Bíblia, fazer a sua leitura diária, fazer o seu devocional. Isso aí, lá em casa, é regra, né, Gabriela Pezzini? Gabi, já fez seu devocional? Tem dia que ela fala assim, já fiz, mãe, já fiz, toda docinha. Aí tem dia que eu falo, Gabi, você já fez seu devocional? Já estou indo, mãe. Mas vai, isso é que importa. Vai e lê, nem que seja com raiva, mas vai ler, todo dia. Que gracinha, né? Porque a Bíblia é o meio principal pelo qual Deus fala com seu povo, é pela palavra de Deus. Você já parou para pensar como que Deus, né? Que Deus escolheu essa via de comunicação, a Bíblia? Você já parou para pensar? O Senhor falava com os apóstolos, o Senhor falava com os discípulos, o Senhor falava com os profetas e mandava eles escreverem a Bíblia, escreverem a palavra do Senhor. E a Bíblia não são meras páginas escritas ou desenhadas, que algumas elas vêm todas desenhadinhas. Não é só isso. A Bíblia é a vida de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que vai fazer você entrar no céu e reinar com Ele. Amém? Essa é a verdade. Quantas pessoas eu ouvi falar que se converteram lendo a Bíblia? Por quê? Porque a Bíblia é a comunicação direta de Deus com o ser humano. Amém? Muitas vezes você não vai escutar assim a voz de Deus de maneira mística, sabe? Aquela, e veio um vento e o vento impetuoso falou. Ou sobrenatural. Às vezes pode acontecer, Deus já fez, Deus continua fazendo, mas muitas vezes você ouve a palavra de Deus lendo a Bíblia. Todas as vezes, a maioria das vezes que Deus falou comigo foi através da palavra dele. As minhas Bíblias, eu já tenho umas quantas Bíblias que eu já li, e aí então elas são todas rabiscadas, toda escrita, Deus falou comigo, eu coloco data. Então esse dia eu estava pensando, eu vou ter que juntar essas Bíblias, porque eu fui mudando de versão, né? Essa versão é melhor, agora então eu vou começar a ler só nessa. Essa versão é melhor, aí eu fui mudando as versões da Bíblia. Fiquei pensando esses dias, como que eu vou juntar a minha primeira Bíblia, que eu li ela inteirinha, eu vou ter que passar página por página e ver assim o que Deus me falou, tal mês do ano de 2000, tal mês do ano de 2002, de 2001. Por quê? Porque a palavra de Deus faz isso conosco. Você lê a porção da palavra e Deus fala com você. Amém? Então nós vamos imaginar algo agora. Quero imaginar algo com você. Imagina que Deus tivesse um canal de YouTube. Eu não entendo nada de rede social, tá? Então eu escrevi aqui e eu vou falando para você. Vocês não riem de mim não, pastora, não é assim que fala. Não quero nem saber, é assim que eu escrevi, tá bom? Então se Deus tivesse um canal de YouTube, e se toda a Bíblia estivesse em vídeos, no seu YouTube, no canal de Deus. Ou se toda a Bíblia, seus princípios, conceitos bíblicos estivessem em vídeos e postagem do Instagram. Daí ele recebe muitos pedidos e perguntas. Aí começam as perguntas. Deus, o que o Senhor acha do trabalho? Sabe aquelas perguntinhas? Aí Deus começa a responder, né? Deus, o que o Senhor acha do casamento? Deus, o que o Senhor acha de pecado? Deus, o que o Senhor acha quando eu sair desta terra? Deus, o que o Senhor me diz? O que acontece quando eu não tenho fé? Deus, o que acontece nos finais do tempo? Deus, como faço para ter mais fé? E outras, e outras, e outras que eu nem lembro. Às vezes você pode estar pensando assim, eu queria perguntar para Deus, Deus, quando eu vou casar? Né? Escreve no canal dele. Quem sabe algum dia você recebe a resposta. Mas você pode perguntar isso para ele lendo a Bíblia. Senhor, quando eu vou me casar? Com quem irei me casar? Às vezes não é nem quando, é com quem, né? Irei me casar. Mas Deus,
ele vira para você e ele deve estar respondendo assim: olha, para esta pergunta eu fiz um vídeo. Então, para essa pergunta, com quem eu vou me casar, eu fiz um vídeo. Você vai lá na minha playlist de vídeo e assiste aquilo lá, porque eu já lidei com essa questão. Ou talvez vai lá no feed do seu Instagram e lá atrás que eu fiz uma postagem, um textão enorme sobre isso. E aí você tem as respostas lá. Eu quero falar para você que o YouTube de Deus e o Instagram de Deus está aqui. Os feeds de Deus estão aqui. Os vídeos de Deus estão aqui. Aqui, esse aqui é o YouTube e o Instagram. Esse aqui não é para deixar de fazer no jejum, não, ok? Esse YouTube, esse Instagram, você vai ler, você vai assistir. Amém? Então, e quantas vezes eu e você, nós nos encontramos num lugar onde a gente vai para o Senhor e perguntamos: Deus, o que o Senhor acha disso? Eu já fiz essa pergunta: o que o Senhor acha sobre isso? E Deus fala: mas será que ele não lê a palavra? Será que ela não está lendo a palavra? Porque lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, eu já falei sobre isso, eu já tratei sobre isso. Então, às vezes, as respostas das suas perguntas, às vezes não, todas as respostas das suas perguntas estão aqui, neste livro, nestas páginas. Amém? Deus fala. Porque eu já falei para você em Provérbios como você deve ser quando casar. Viu, irmãs? Vocês já leram isso? Quer casar, mas às vezes não leu. Aí Deus não, né? Conceição. Aí Deus fala assim: filho, eu estou esperando você ler Provérbios 31. Depois que você ler Provérbios 31, eis que direi o dia e com quem. Né? Pode ser, não sei. Deus, ele é cheio de senso de humor, né? Então, mas olha, sexta-feira eu atendi uma irmã, sexta-feira à tarde. Ela é uma jovem senhora, porque ela é nova, mas ela tem filhos, é casada, ela não é da rede de jovens. E eu atendi ela e nós conversamos muito. Ela estava com alguns problemas no casamento. E ela começou a compartilhar comigo: pastor, eu sou assim, eu sei que eu sou assim, eu sou assado, eu sou... Aí eu falei: meu Deus, e eu estava tão cansada, mas tão cansada. E eu vim orando e falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe que eu fale bobeira para essa irmã, não. E conforme ela foi me falando, Deus veio trazendo à minha memória versículos bíblicos. Cada vez que ela falava uma coisa, eu usava um versículo bíblico para essa resposta. Ela falava outra coisa, eu usava como resposta outro versículo bíblico. Usava outro versículo bíblico. E essa irmã começou a chorar. Pastora, como eu nunca vi isso. Como eu nunca percebi isso, que na Bíblia isso está escrito. Eu nunca imaginei na minha vida que na Bíblia isso tivesse. Pois na Bíblia está escrito assim, 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 assim. A irmã saiu daqui tão leve. Orei com ela, ela saiu tão feliz. Ela falou: pastor, eu vou aplicar isso na minha vida. Eu vou praticar isso na minha vida. É um casal novo, recém-casado. Tem filhos, porque logo já tiveram filhos. Mas é um casal novo. Então, olha só. Para tudo, o Senhor tem a resposta aqui para você. Sabia? Administração está aqui, criação de filhos está aqui, sobre corte e relacionamentos está aqui, sobre casamento está aqui, sobre querer matar o seu marido, se você pode ou não, está aqui falando, se pode ou não, viu, Jonata? Fala para ela ler quando ela quiser enforcar você. Está aqui falando, né? Então, quando você quer dar umas batidas no pé na frente do marido, está aqui falando se você pode ou não fazer isso. Quando você quer ser mamãe do marido, está aqui falando se você pode ou não fazer isso. Por quê? Porque na Bíblia tem tudo que nós necessitamos. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, venceste um maligno. Está aqui na Bíblia falando isso. Então, se o Senhor está falando para você: eu vos escrevi, Ele escreveu onde? Na tua testa? Na televisão? No teu celular? Não, Ele escreveu
na palavra dele, na Bíblia dele, nessas páginas, amém? Então eu quero deixar aqui 3 pontos rapidinho, que é o meio principal e o meio correto entre a comunicação entre nós, os filhos e o pai, amém? A Bíblia, nós temos que entender que o meio correto de comunicação, porque a Bíblia, ela tem a sua origem em Deus e não em homens. Tem pessoas que questionam muito isso aí, foi escrito por homens. Foi escrito por homens, sim, mas não foi falado por homens. O homem só foi canal para escrever. Ele não criou e nem ele falou. Quem falou foi Deus, amém? 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim, ó, portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós, o apóstolo Paulo está falando, quando vocês receberam de nós a mensagem dele, o apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses, né, aos nossos irmãos Tessalonicenses, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavras de Deus, o que sem dúvida são palavras de Deus. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Diga assim, os que creem. Só para os que creem. Veja que o apóstolo Paulo está falando assim, ó, neste versículo, que a palavra foi recebida pelos nossos irmãos, os Tessalonicenses, como a palavra de Deus e não como palavra de homens. Então Deus está falando para você, quem escreveu a Bíblia não foi homens, foi eu. É minha palavra, a palavra é minha. Quantas vezes as pessoas têm tendência em pegar a Bíblia e falar assim, olha, o pastor, ele começou a ler a Bíblia inteira, e aí ele chegava lá em casa e falava assim para mim, eu era solteira, ele falava assim, mas amor, eu estava lendo aqui em tal lugar, e aqui contradiz aqui. Eu falei, pelo amor de Deus, foi só uma vez que ele me falou isso. Eu falei, pelo amor de Deus, não diga isso não. Bíblia não contradiz Bíblia. Entenda isso. A palavra de Deus não contradiz a palavra de Deus. A palavra do homem contradiz a própria palavra, mas a palavra de Deus não. Amém? Então Paulo diz aqui, olha, vocês não receberam como palavras de homens, mas receberam como ela realmente é, palavra de Deus. Mas isso, né, que atua em você se você crer nela. Então tudo isso que está aqui, todas as respostas que eu necessito que estão aqui, como que eu vou receber essas respostas? Se eu crer. Então eu vou unir a minha fé com a minha leitura bíblica e isso vai acontecer na minha vida. Porque a Bíblia também diz que a letra mata. A própria Bíblia diz que a letra, o que está escrito aqui sem fé, sem unção, sabe, sem desejo, isso aqui mata, porque você vai ler coisas aqui que você vai falar, meu Deus do céu, quando você lê lá que, por exemplo, da língua lá, como que fala, que eu até esqueci esses versículos, quando você... que na boca, na língua há o poder da vida e da morte, então cuida, meu irmão, o que você fala? Você fala, Jesus, hoje eu já matei um, né? Então, você tem que ler este livro, ler essas páginas com fé. Sem fé, não adianta. Você precisa ler com fé, crendo que essa é a verdade, e o que está aqui é a verdade. A Bíblia diz, o Senhor diz que, olha, as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor nunca vão passar. O mundo passa, a geração passa, mas as palavras do Senhor nunca vai passar. Amém? Então, nessas páginas não tem palavras postas por teólogos, por gurus, por reis, por juízes, não. Eles foram simplesmente usados por Deus para escrever o que Deus estabeleceu. Foi simplesmente Deus dizendo, eu
vou pôr as palavras aqui. Vou usar só um vaso que chama Paulo, né? Apóstolo Paulo, Tiago, Mateus, Lucas, João. Só um vaso para escrever, mas eu irei pôr a palavra aqui. Essa é a palavra. Amém? 1 Coríntios 14, 36 diz: ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Então o apóstolo Paulo está perguntando aqui: você, por um acaso, você acha que a palavra de Deus surgiu no meio de homens? No meio de uma congregação, de uma igreja, no meio de uma comunidade de fé? Não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: você pensa que isso daqui não foi ordem de Deus? Isso aqui foi palavras escritas por ordem de Deus, por mandamentos de Deus. Amém? Então, ele diz, né, o apóstolo Paulo diz: receba isso como ordem divina. Vou falar uma coisa para vocês. Se nós cremos em Jesus, confessamos com nossa boca, cremos com nosso coração, estamos salvos, certo? Somos salvos. Mas aí o salvo nunca leu a palavra. Nunca leu a Bíblia. Esse salvo tem 30 anos que ele é crente, ele nunca leu uma Bíblia inteira. Me admira ele ser salvo. 30 anos que ele é crente, ele nunca leu uma Bíblia inteira. 20 anos que ele é crente, ele nunca leu a Bíblia inteira. 10 anos que ele é crente, ele nunca leu a Bíblia inteira. 7 anos que ele é crente, nunca leu a Bíblia inteira. 5 anos que ele é crente, nunca leu a Bíblia inteira. Como que você vai saber o que Deus tem para você, as promessas de Deus, as direções de Deus, se você nunca leu a Bíblia inteira? Irmãos, nós estamos vivendo, eu estava conversando com uma irmã essa semana, parada ali na rua, ela falou para mim assim: pastora, nós estamos vivendo a última semana de Daniel. Eu falei: não, nós não estamos vivendo a última semana de Daniel, nós estamos vivendo as últimas horas da última semana de Daniel. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus está voltando. Cuidado para você ficar fazendo planos para daqui de 20 anos, não sei se vai chegar a esses planos, mas também pode ser que amanhã Jesus volte. Aí você não vai falar: Senhor, deixa eu ler a Bíblia inteira primeiro, peraí, deixa eu ler pelo menos sobre o que aconteceu com o Senhor, porque não leu nem o Novo Testamento, nem sobre Jesus. Aí Jesus vem buscar ele, aí Jesus fala: mas meu filho, você não leu nada a meu respeito, né? Do jogo lá, como que fala? Os joguinhos de celular lá, você entende tudo, né? Você sabe o nome de todo mundo, você sabe os drift, crift, irift, tudo. Mas a meu respeito você não sabe nada. Nós precisamos, jovens, ler o que foi escrito para nós. Amém? Você precisa lidar com a Bíblia como um meio direta de comunicação de Deus. Olha, a Bíblia com a nossa fé é o que impressiona a Deus. A Bíblia diz que só a fé, ela é morta. A fé, ela tem que estar em ação. Então, nós precisamos ter fé e ação. Entendido? Amém? A Bíblia, segundo a Bíblia, é direta e a Bíblia se garante como a verdade. Então, muitas pessoas acham que elas podem se levantar como defensores de Deus. Muitas pessoas, a hora que acontece alguma coisa, elas querem defender Deus, elas querem defender a Bíblia. Eu vou fazer uma pergunta para você. Um leão na selva precisa de defesa? Hã? Precisa? Ele precisa ser defendido? Um leão na selva? Hã? Você acha que Jesus, ele precisa da sua defesa? Você acha que Deus precisa de você como defensor? Você acha que Deus, ele precisa que você entre numa briga e fala: peraí, porque a Bíblia diz, ele precisa disso? Não, Deus não precisa disso. Olha, Deus, lá no versículo, deixa eu ler aqui, não precisa abrir não. Oh, Jesus, cadê?
Olha, Isaías 45:19, Deus disse assim, olha, não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido, nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse se não fosse possível me encontrar. Eu, Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. O que Deus está falando aqui para você? Você acha que eu preciso me esconder de você? Você acha que eu preciso pegar a minha palavra? Você acha que eu preciso pegar as palavras que estão nesse livro e colocar no canto escondido de você? Você acha que eu preciso falar em segredo com você? Não, Deus está falando isso para você. Deus, Ele não precisa da sua defesa. Você precisa da defesa do Senhor. E para isso você tem que estar engajado na palavra de Deus. Como você vai estar engajado na palavra de Deus se você não lê a palavra de Deus? Então, olha, tudo isso que está acontecendo, o caos que está aí, toda essa pandemia, você acha que Deus foi pego de surpresa? Hã? Vocês acham? Vocês acham que Deus está lá no trono dele, assim, meu Deus, ansioso, o que eu faço? Ai, para onde eu vou? Vocês acham que Deus está assim? O que eu vou fazer agora? Meu Deus, está morrendo muitos pastores, está morrendo muita gente, está morrendo... Você acha que Deus está assim? Não. A Bíblia diz que o Senhor, Jesus, é o leão da tribo de Judá. O leão é o rei da selva. O leão não precisa de defensores. O leão não precisa de ajuda. Amém? Ele é o nosso rei. Ele é aquele que nos defende, aquele que nos ajuda, e não nós. Se você for ver, eu já assisti algumas coisinhas com o pastor lá sobre não gosto dessas coisas, mas algumas coisas do rei, do leão lá na selva, sabe aquele Discovery Channel, eu acho que é. E aí a gente via ali que o leão, ele estava ali esperando, e aí a hora que ele tinha os filhotes dele, ele já começava a ficar esperto. Por quê? Por que será que Jesus foi chamado o leão da tribo de Judá? Por que ele foi chamado como leão? Porque o leão não precisa de defesa. Jesus não precisa de defensores. Amém? Você precisa de defesa, você precisa ser defendido, mas você precisa saber a verdade desta palavra. Em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está pondo você no paredão e eu no paredão. Jesus está falando, ó, peraí, jovem, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida e ninguém, você está ouvindo? Ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai se não vier por mim primeiro. Jesus falava isso para os discípulos dele. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Mas se você não conhecer a mim, você não conhece o Pai. Como que você vai conhecer Jesus? Através da palavra dele, através das verdades dele. Então, Jesus está falando para você hoje, olha, eu vou falar uma coisa para você. Ou você me aceita, ou você me rejeita. Não tem meio termo. Ou você me enxerga como um salvador, ou você me enxerga e me rejeita como um impostor. Não tem meio termo. Ou você é salvo por mim, ou eu te salvo, ou você não é salvo, você está morto. Não tem meio termo. Jovem, não existe meio termo para Jesus. Não existe. Ou você está com o Senhor, ou você está sem o Senhor. Pastor, eu estou com o Senhor, mas aí eu estou, sabe, lá na festinha, eu estou lá não sei o quê, eu estou fumando um brauzinho, eu estou não sei o quê, não sei o quê. Então você não está com o Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão com o Senhor, eles mostram os frutos deste envolvimento. Eles mostram o fruto do novo nascimento. Ele mostra o fruto da nova família. Como que você sabe disso? Lendo a palavra de Deus. E, para terminar, a Bíblia também requer de nós uma resposta. Tiago 1:22 diz, olha, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. Também não adianta você ler e não colocar a palavra em prática.
Você se engana. É o que a Bíblia está falando. Você engana você mesmo. Não adianta você ler e não praticar a palavra de Deus. Você deve praticar a palavra de Deus. No versículo 23 diz: pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, assim que se afasta, esquece sua aparência. Você entendeu? Você olha no espelho e vê você, mas você se afastou, você esqueceu como você é, como é seu nariz, como é seu olho, a cor do seu cabelo. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta. Presta atenção, a libertação está aqui. Pastor, eu preciso ser liberto disso, preciso ser liberto daquilo, de pornografia, de prostituição, de droga, disso. A libertação está aqui. Você precisa ler e aprender, ouvir e praticar essa lei que liberta. Essa é a lei que liberta. Amém? Então, a lei perfeita que os liberta, se perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Amém? Então, Tiago, ele escreve a Bíblia e ele descreve a Bíblia como a lei que liberta, que traz liberdade. Amém? Então, esta lei é perfeita. A Bíblia é a chave para a liberdade, para a felicidade. A Gabi começou a ler o devocional dela no Novo Testamento. Então, ela começou, ela era bem novinha, né? E eu fui falando para ela, fui aumentando o tempo. Olha, ela lia só 3 versículos, depois ela lia só 4, depois ela lia só 5. Conforme ela foi crescendo, eu fui aumentando, e agora ela lê conforme ela acha que deve ler, mas todo dia ela lê a Bíblia. Então, ela terminou o Novo Testamento, ela falou: mãe, e agora? O que eu vou ler? Muitas pessoas podem pedir assim, perguntar assim: pastor, eu li a Bíblia inteira, e agora? Que livro eu vou ler? O que eu faço? Irmão, a Bíblia é para ser lida até Jesus voltar. Já leu uma, já leu 2, já leu 3, leu 4, leu 5, leu 6, leu 7. É para ser lida até Jesus voltar. Terminou, começa de novo. Terminou, começa de novo. Terminou, começa de novo. E é interessante que, olha, não vou falar quantas vezes, porque eu não quero me aparecer, não. Mas todas as vezes que eu voltei de novo na Bíblia, eu olhava o versículo e falava assim: meu Deus, mas eu não li esse versículo. Deus falava tanto comigo e eu não li esse versículo. Como que eu não fui ler esse versículo há 2 anos atrás, há 1950? Como que eu não li? Que eu não vi isso. Em 1960, como que eu não vi isso que estava escrito? Por quê? Porque a cada dia a Bíblia tem uma porção de vida para ser liberada sobre você. A cada leitura, uma porção de vida é jorrado sobre a sua vida. E essa vida é a vida de Deus. Então, pastora, quem não lê a Bíblia não tem vida com Deus? Não tem, porque ele não leu o livro que ele escreveu. Como que é essa vida, que eu tenho vida com Deus, se eu não leio nem a Bíblia? Oh, Jesus, me perdoa, só a chibata. Então, a palavra de Deus requer uma resposta contínua sua. Você precisa trazer respostas para o Senhor, amém? Eu queria fazer algo aqui, Douglas, assim que Deus falou ao meu coração. Eu gostaria de lançar para os líderes, sabe? Eu não sabia dessa leitura da Bíblia, mas fora isso eu gostaria de lançar para a liderança de jovens, que vocês começassem a ler. Ah, pastora, mas eu já estou lá em Apocalipse. Não tem problema não, para e começa. Pelos seus discípulos você faz qualquer coisa, amém? Então, que vocês começassem a ler a Bíblia em João e determinassem com os seus discípulos: nós vamos ler 1 capítulo por dia, nós vamos ler 2 capítulos por dia, e todo dia nós vamos ter uma postagem no nosso grupo de WhatsApp sobre o que Deus falou para você. Se Deus, porque sim, tem dia que você lê, né? É algo que poderoso, mas assim não teve. Mas aí você pode citar o versículo que Deus falou com você, amém? Não precisa falar o que foi, mas citar o versículo. E aí você vai então começar essa leitura, e vocês vão ler todo o Novo Testamento assim, sabe? E que como diz o Douglas, o diabo vai fazer de tudo para brecar vocês, mas não breque, amém?
Os jovens precisam ler a Bíblia. O Senhor falou muito comigo essa semana. Os jovens não estão lendo a Bíblia, não estão. A era da tecnologia entrou e ao invés de melhorar, porque você está ali com o celular, você pode ler sentado na fila do banco, mas você não lê. Nós precisamos voltar ao primeiro amor e saber o que Deus tem para nós. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Oh, Deus, Pai, nós, nesses dias, Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de ouvirmos a Tua voz através da leitura da Sua palavra, de recebermos resposta do Senhor através da leitura da Sua palavra. Senhor, este é o pão que nos alimenta, este é o alimento que nós devemos ter todos os dias da nossa vida. Se nós não comermos a comida natural, nós nos enfraquecemos. Consequentemente, quando nós não lemos a Bíblia, o nosso espírito se enfraquece, se apaga, se dissipa. Nós precisamos aprender, Senhor, que há um caminho perfeito que nos leva à comunicação direta com o Senhor, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. E só sabemos qual é o caminho perfeito do Senhor para nós em tudo que nós necessitamos. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, na nossa vida pessoal, na nossa alma, seja onde for, Senhor, está tudo escrito nesta palavra, está tudo escrito neste livro, que não é meramente um livro, mas é o livro da palavra de Deus, é o livro das verdades estabelecidas do Senhor. Pai, nós lemos muitos livros de homens e mulheres ungidos do Senhor, mas eles não são vivas. As palavras não são vivas, porque as palavras vivas só estão contidas no livro do Senhor, na Bíblia, na palavra de Deus. Aqui são palavras vivas do Senhor, palavras que saltam aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, aos nossos corações e nos traz transformação de vida, nos traz mudança de vida, nos traz paradigmas mudados em nossas mentes, quebram muitos paradigmas em nossas mentes. Pai, que neste novo tempo que os jovens terão, aí estarão os líderes lendo o Novo Testamento com seus discipulados. Senhor, que essas verdades, que essas palavras, essa leitura possam saltar como vida e adentrarem em seu espírito, em sua alma. A tua palavra diz que esta palavra é a palavra que dissipa a alma de espírito, porque tem momentos que o Senhor vai falar conosco: olha, isso aqui é da sua carne, isso aqui é da sua alma, deixa isso para lá, agora isso aqui é do seu espírito, porque sou eu falando, sou eu te revelando, sou eu dizendo a você o que deve fazer, como deve fazer. Oh, Espírito Santo de Deus, queremos receber revelações profundas do Senhor sobre a nossa vida. Queremos, ó Deus, saber que nós somos defendidos pelo leão da tribo de Judá, mas nós não precisamos defendê-lo. Nós somos aqueles que somos defendidos por Ele. Nós somos os teus filhos, Senhor. E nós precisamos ler o teu testamento, porque precisamos saber o que o Senhor deixou para nós. E nós queremos fazer desta leitura alimento para nós todos os dias de nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Queremos sim, Senhor, dizer que somos filho do Rei,
Você vai cantar essa canção com os seus olhos fechados. Se você não sabe a letra, você só ouve. Mas é o Senhor dizendo para você quem você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Receba sim. Me perdi, Ele me encontrou, seu amor. Somos o que o Senhor diz que somos. Somos o que a Bíblia diz que nós somos, Senhor. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sim, é só a tua palavra que diz, Senhor. Sua graça me resgatou, me purificou. Gera, Senhor, sobre os meus irmãos desejos. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, Morreu por mim. levante suas mãos e diga: quem Deus Liberta, será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. em tua Casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. escolhido por Ele, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até Eu sou o que a tua palavra diz que eu sou, Senhor. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. sim, Eu sou quem dizes que eu sou. quem Deus liberta. Só a palavra pode te libertar. Só o que está escrito nessas páginas pode trazer libertação para você. Em tua casa, ó Pai, Sou filho de Deus, sim, eu aleluia. Declare assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém, aleluia. Amém, meu querido.